Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Stocks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Minha entrevistada de hoje é especializada em yoga hormonal, cos-terapeuta transpessoal e intercultural. Com formações no Brasil, Suíça, Alemanha e Portugal, ela desenvolve um trabalho de destaque e é coautora de antologias relacionadas ao universo feminino. Hoje vamos conhecer a belíssima trajetória de Sue Broadback. Confira. George Robert Stocks. Seja muito bem-vinda, Sue Broadback. Muito obrigada e muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Sue, o prazer é todo nosso. Olha, quando eu fui estudar sobre a sua história, sobre todo o trabalho que você desenvolve, eu fiquei encantado. E fiquei pensando, nossa, 24 horas é pouco tempo para essa mulher desenvolver tanto projeto. Mas, nessa curiosidade minha e também dos nossos telespectadores, nossos amigos que estão aí do outro lado, a gente tem que fazer uma viagem ao passado e contar, sim, a trajetória, como foi a infância dessa mulher tão bem-sucedida hoje. Conta pra gente como tudo começou. Quem é a Sue Broadback? A Sue Broadback vem de uma família de São Paulo. Meu pai brasileiro, minha mãe era brasileiro, minha mãe italiana. Somos 3 filhos, eu sou a caçula. E desde cedo eu aprendi que a vida é feita de ciclos, de transições. Com 7 anos, a gente estava em casa preparando tudo para viajar, porque meu pai era do sul do país. E a vida mudou, sem avisar. Meu pai, infelizmente, teve um acidente de automóvel e faleceu. Então, do dia para a noite, a nossa vida... Então, foi assim, uma infância, uma adolescência, onde eu sempre me perguntava como será que meu pai reagiria nessa situação ou naquela. E ali, naquele momento, eu aprendi ou eu desenvolvi essa coisa de querer me desenvolver, crescer, estudar, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu cresci, eu fui estudar economia, eu me casei, aí veio de novo um rompimento, a ruptura de um divórcio fracassado. Eu era jovem, nós éramos jovens, e vida que segue. Eu fui fazer um MBA em marketing, eu desenvolvi carreira em São Paulo, eu trabalhava em grandes empresas em São Paulo, sempre nessa área do marketing, onde a gente estuda o consumidor, né, os desejos do consumidor, e estava tudo bem, parecia que estava tudo bem, mas por dentro eu construí carreira, eu construí um patrimônio, mas por dentro tinha uma coisinha que estava ali apitando, que era o sonho da maternidade, o sonho de eu ter a minha família. E eu joguei isso para o universo. Aí, numa viagem aqui para a Europa, eu conheci o meu marido. Como se não bastasse, né, os desafios, eu tinha que conhecer um estrangeiro. Então, a vida pede novamente coragem. A vida te deu uma oportunidade pedindo coragem para enfrentar uma cultura completamente diferente da nossa. Sim. Mas traz, quais foram as suas fontes de inspiração para que você viesse ter todo esse suporte familiar para que você caminhasse, né, sem ter a presença de uma figura masculina na sua casa? A minha mãe foi uma guerreira. Ela fez com excelência esse papel de mãe e de pai.
Então, ela deu para a gente toda essa base de família, tanto que até hoje nós somos em 3, nós somos unidos, mesmo minha mãe não estando mais aqui. Então, eu acho que a estrutura é como você construir um prédio que a base não está bem estruturada. Ele não permanece. A estrutura da família é uma base que te dá para a vida inteira. Tá? Isso é uma crença minha. E, enfim, e quando eu conheci o meu marido, veio o tema da minha mãe. Eu não quero deixar minha mãe. Como eu faço? Eu estava naquele dilema, a vida resolveu para mim. Minha mãe teve um infarto fulminante. Uau! E ela partiu, se a gente for fazer as contas, foi exatamente 30 anos após a partida do meu pai. Então, ela ficou aqui realmente para criar os filhos e partiu. E ali eu pensei, bom, o universo está me dizendo qual o caminho eu tenho que seguir. E como a gente queria construir família, meu marido até na época perguntou Brasil ou Suíça? Eu falei Suíça. Porque, na minha visão, eu daria uma oportunidade maior para essa criança que viria. Então, a Suíça tem muito mais chance, tem facilidades, não tem criminalidade, tem outras coisas que a gente, infelizmente, não tem no Brasil. E assim foi. Aí eu vim para cá. Você muda de país com aquele, né, com aquela paixão, né? Ai, que legal. E, né? Exatamente. Só que logo começam os perrengues, vamos falar assim. A gente traz os lutos de uma migração. Então, quando eu estava aqui, ainda me adaptando, porque a maioria das pessoas, hoje eu trabalho muito com interculturalidade no exterior, a maioria das pessoas acham que mudar de país é olhar onde vai morar, a passagem, e uma reserva e vai. Só que não é só isso. Um plano migratório faria toda a diferença, que eu não fiz. Eu vim. Ok, eu tive a facilidade, porque meu marido é suíço, então abre muitas portas, sim, mas eu jamais pensei quanto seria difícil as atividades cotidianas. Um choque cultural, né? Um choque cultural. Eu, na época, ainda não falava língua. Eu fui estudar a língua, porque eu não queria ficar dependendo do meu marido, porque uma coisa é você morar no centro de Zurique e você se vira com inglês. 6 meses que eu estava aqui, a gente comprou uma casa que eu estou a 15 minutos de Zurique, que é no alto de uma montanha. Aqui, esquece. Com a juventude, com os jovens, você consegue falar inglês e olha lá. Mas, se não, a maioria é alemão, quer dizer, suíço-alemão e francês. Então, eu tive a necessidade de aprender rapidamente o alemão para eu poder me movimentar, pelo menos aqui no bairro e tal. Aí vem o outro luto simbólico, né? Imagina que no Brasil eu trabalhava, eu era executiva, eu estava sempre ocupada, viajando para lá e para cá, eu deixo tudo isso para virar mãe e dona de casa. Sem desmerecer o dona de casa, não é isso. O negócio é o choque. Eu sempre achei que eu tinha muito mais para oferecer do que ficar em casa. Mas, por outro lado, eu vivia uma dicotomia. Eu não queria deixar o meu filho o dia inteiro na escola e voltar para o mundo corporativo. Então, eu fiquei naquele dilema veio outro desafio da vida, que foi, o meu marido foi expatriado para a China. Então, a gente foi morar na China. Na China, então, que o negócio é outra cultura. Supermercado, para mim, era um estresse, porque era tudo em mandarim. A gente morou em Pequim, não foi em Xangai, nem em Hong Kong, não. Foi em Pequim. Então, com essas migrações, expatriações, eu aprendi uma coisa muito importante, porque eu venho de uma família italiana. Para minha mãe era certo ou errado, ponto. Eu aprendi que não existe certo ou errado. A pergunta é o contexto que você está inserido. A cultura, as crenças. Enfim,
E aí na China, eu, como expatriada, eu não podia dirigir. Em casa tinha alguém para fazer tudo, porque a empresa cuida muito para que você não se machuque, não tem nenhum problema. Para eles é muito mais caro, então para mim era boring. Eu não tinha o que fazer. Aí no prédio que eu morava, embaixo tinha um estúdio de yoga em mandarim. Eu fazia yoga todo dia. 3, 4, 5 horas por dia. E foi o yoga que foi assim que entrou na minha vida, o yoga. E me ajudou muito nessa fase onde eu me sentia muito sozinha na China. Eu não conseguia conversar com ninguém. E, enfim, e aí quando a gente retornou para a Suíça, foi como sabe, clarificou minha ideia. Por que não eu ir para o mundo do yoga, onde eu posso dar aula de yoga quando meu filho está na escola, quando ele está em casa, eu estou em casa com ele. E assim foi. Eu fui me especializar, fiz a profissionalização aqui na Suíça, fui me especializar na Alemanha em yoga hormonal, e assim seguiu. Abri meu estúdio de yoga e tudo bem. Aí vem outro desafio da vida. O meu filho, eu e ele, a gente era chiclete, porque o meu marido viajava muito. Então era eu e ele junto. Aí chega o quê? A adolescência, que ele faz assim para mim. Não quero mais. No quarto dele tinha uma placa, não entre, proibida a entrada. Eu tive aquela coisa, a síndrome do ninho vazio. O filho estando em casa, mas ele não queria mais. Ele podia ir sozinho, eu não precisava mais acompanhá-lo. Então, é isso que eu falo, a perda de papéis, os lutos simbólicos. Nesse meio tempo, quer dizer, foi a síndrome do ninho vazio, foi o luto de uma grande amizade, que para mim era a minha família aqui, e eu entrei na perimenopausa. Olha que legal. Quanta coisa, né? Tudo junto. E realmente eu desabei. Mas vinha alguma força, alguma coisa lá de baixo falando: você não é essa pessoa, você não é assim. Vai, respira. E o yoga de novo, respira, meditava muito, muito. E aí eu pensei, gente, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. Eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu gosto muito de estudar. E eu comecei a entrar, pensava, eu tenho yoga para o corpo, eu quero yoga para a mente agora. Aí eu fui estudar a psicologia do Ayurveda, a psicologia transpessoal em Portugal, a intercultural agora com psi no exterior, a neurolinguística, a programação neurolinguística para ressignificar pensamentos e tudo. E eu fui juntando. Sabe um quebra-cabeça? E aí eu fui entendendo tudo que estava acontecendo comigo. Era um turbilhão de emoções. Eu fui estudar menopausa, o que acontece. Fui além, fui estudar, entender os portais do feminino. A mulher passa por 3 portais, ou 2 pelo menos. A mulher que passa por uma gestação, ela passa por 3. A que não passa por gestação, ela passa por 2. E cada portal muda essa mulher, não só o corpo, como a forma que ela se vê, a forma que ela vê o mundo, como ela se posiciona no mundo. E eu entrei nesse mundo do feminino que é maravilhoso. E foi aí que eu falo, da minha dor, eu virei o meu negócio hoje, que é o Menopausamente, que é esse espaço aonde eu trabalho com mulheres que estão perdidas, principalmente as imigrantes expatriadas que estão fora do seu país. Imagina uma coisa, George, a gente tem eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? A gente tem no Brasil a opção, quando a mulher quer e pode, de fazer exames. Se ela quer e pode, de fazer uma reposição hormonal. Tem a opção de tomar uma pastilhazinha para relaxar, para dormir melhor. Isso vamos chamar de pílula azul, ok? Essa mulher vem com esse pensamento, com essa expectativa para um outro país da Europa,
para a Suíça. Aconteceu comigo. Aí eu vou no médico de família com a expectativa que eu trago do Brasil. E o que ele fala para mim? E não é que ele foi rude ou que... Não, é cultural. Ele fala para mim, Frau Brodbeck, a senhora tem que entender que não tem necessidade de fazer nenhum exame, não vai tomar nenhum medicamento, a senhora tem que entender que faz parte da vida. Você está ficando velha. Eu saí de lá, como muitas outras mulheres, no chão. Aquela coisa desanimada, confusa, frustrada. Frustrada por quê? Porque eu fui com uma expectativa. O ser humano se frustra quando ele tem uma expectativa. E aí que eu falo, assim, o que eu trabalho hoje no Menopausamente com as mulheres é trazer esse olhar 360 graus. Eu ajudo as mulheres a mapear os pontos que essa fase traz de mudanças físicas e emocionais, para que ela possa fazer o ajuste necessário. Claro, eu trago ferramentas profissionais, e eu diria que essa fase dos 3 portais que eu falei dos 3 portais, nem sei se eu falei. Então. Bom, eu tenho que pedir desculpa por 2 coisas. Muitas vezes o meu sotaque, às vezes a palavra está muito no alemão, eu me perco. E a outra coisa é névoa cerebral, gente. Aqui a pessoa viva, ao vivo e a cores. Os 3 portais do feminino o primeiro é a puberdade, é aquela menina que deixa a infância para ir para a adolescência. Cada portal pede vida, morte e vida. Você tem que deixar algo morrer para o novo nascer. Isso traz junto os lutos simbólicos. Aí o segundo portal, para as mulheres que passam por uma gestação, é o puerpério. O puerpério é uma confusão de emoções. E essa mulher tem as transformações no corpo, na autonomia dela, na responsabilidade. E os lutos, né, que ela vai deixando para trás, porque agora ela tem um bebê que depende dela full time. É outra responsabilidade. Uma coisa era quando eu ia para a praia em São Paulo, que eu era solteira, pegava uma malinha e ia. Vai com uma criança, você leva a casa, né? Então, assim, são pequenas coisas, tem lutos simbólicos visíveis e invisíveis. E o terceiro portal é a perimenopausa. A perimenopausa talvez seja o portal que traga os lutos simbólicos mais intensos. E sabe por quê, George? Por quê? Porque a sociedade valoriza muito a juventude. E o feminino maduro não é valorizado. Então, tem muita mulher, quando a gente fala desse tema, ainda é um tabu. Ainda é uma vergonha. Tem muita mulher que esconde, porque ela tem medo de uma rejeição. Hoje em dia se fala muito do, como fala? Divórcio grisalho. Ela tem medo de uma demissão por causa da idade. Então, assim, muitas mulheres acabam escondendo e também vergonha, tem muitos sintomas que são muito desagradáveis mesmo. Mas não adianta esconder, colocar embaixo do tapete. A gente tem que atuar em cima deles. Algo que é muito curioso. Por tudo isso que você passou para chegar onde está hoje e fazer a diferença na vida de muita gente. Quando eu falo muita gente, não é só na vida de mulheres. O momento que você se coloca a verbalizar aquilo que você estuda, você conscientiza uma sociedade. Então, vamos falar no todo. Lá atrás, você passou por acompanhamento de uma outra profissional, acompanhamento psicológico, ou não? Foi através do estudo que você conseguiu chegar a essa clareza do autoconhecimento? Foram três pontos, vai. O primeiro foi
a vontade de sair daquele buraco que eu estava. Uhum. Eu estava uma pessoa triste, eu estava negativa, e eu não sou essa pessoa. Então foi a vontade, a força que me deu, eu não sou isso, eu quero sair. O segundo, sim, eu fui procurar ajuda. Porque quando você não tem as técnicas profissionais, é muito difícil sozinho. Então foi uma combinação. E o terceiro foi tudo que eu estudei, que aí eu juntei tudo. Com isso, gente, ela é esse sucesso, e para que vocês saibam mais sobre os projetos de Sue Broadback, fica na tela o Instagram, para que você possa acompanhar diariamente projetos e tudo que ela vem desenvolvendo relacionado ao universo feminino. E hoje chega aí no coração de mulheres e de homens também, porque nós, homens, através de um estudo com uma mulher que entenda do seu próprio universo, a gente consegue também se educar. Como é importante isso. E com isso, ela fundou esse projeto Menopausamente. Ela também tem aí o canal do YouTube, que ela reúne materiais fantásticos sobre o universo feminino, e também ela é idealizadora do Café Fogacho. Sim. Um encontro quinzenal com mulheres que querem falar, e ela dá voz a essas mulheres. Ela também é palestrante e coautora de antologias. Bom, a gente vai para um rápido comercial, e depois dos nossos comerciais a gente vai falar sobre todos esses projetos. Não sai daí que a gente volta já já. Jar Jar Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Jar Jar Roberts Talks. Estamos de volta nos nossos comerciais, e é com muito prazer que toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração, como a nossa querida terapeuta. Ela é consterapeuta transpessoal e intercultural, Sue Broadback. Quanta coisa legal você traz através de algo que eu chamo a atenção todo o programa, através da educação. Eu falo todo o programa como a educação é o único passaporte para a liberdade de todo ser humano. Quando a gente se informa, quando a gente
conscientiza daquilo que é importante para a gente faz a diferença na vida de muita gente. E você vem fazendo um trabalho belíssimo. Parabéns. Obrigada. Uma curiosidade. Hum, Estudando sobre a sua formação, você decidiu fazer economia e é pós-graduada em marketing. Por que a economia na sua vida com pós-graduação em marketing? Conta pra gente. Na realidade, eu queria. Eu tive uma época que eu queria estudar direito, e muda, né? O adolescente vai mudando. E aí eu cheguei na propaganda e marketing. E aí um primo meu, mais velho, me deu o seguinte conselho: faça economia, que vai te dar uma base melhor, e depois você faz uma especialização em marketing. E eu fiz, e realmente ele tinha razão, porque depois eu conheci pessoas que fizeram a universidade de propaganda e tem que fazer ao contrário, né? Então, eu segui esse conselho dele e, na realidade, o que eu queria sempre era... O marketing é muito isso, né? Você estuda o desejo do consumidor, como você vai tentar entender a mente do consumidor. Então, se a gente for olhar em cada área que eu quis atuar, por exemplo, quando eu tive vontade de estudar direito, cada caso é um caso. Você está mexendo com emoções. E agora, essa minha transição de carreira segue na mesma linha. Então, é uma coisa que já está na minha essência. Então, com essa transição de carreira, você decidiu fundar, né, o Menopausamente, tem o seu canal do YouTube também. Uhum. Você tem esse programa Café Fogacho. Por que Café Fogacho? Bom, essa linha que eu segui há muito tempo, já desde que eu entrei no mundo do yoga, que eu trabalho com feminino, só que não era tão claro para mim. Eu trabalhava sempre, eu me especializei em yoga hormonal. Yoga hormonal é uma técnica natural da gente equilibrar os hormônios. A Suíça, a Suíça é muito natureba. Elas não querem nada que seja medicamento, elas querem coisas naturais. Então, desde muito tempo atrás, já desde que eu fiz a especialização, eu trabalho com o feminino nessa parte. E quando eu decidi criar o Menopausamente, foi para eu atingir pessoas fora da Suíça, que é o que a pandemia nos trouxe de bom, né? O online. Então, através do online, eu consigo atingir brasileiras pelo mundo, brasileiras e portugueses, porque o Menopausamente é em português. Os trabalhos que eu faço aqui na Suíça, eu faço em alemão, mas no online eu faço em português. E outra coisa interessante que você falou antes do comercial, porque impacta os homens e tal. Impacta todo mundo. A gente tem dados do IBGE, Jorge, que no ano de 2025, no Brasil, mulheres na idade do climatério e da menopausa chegou a 30 milhões. Quando a gente fala de mundo, esse número até 2030 vai chegar a 1 bilhão de mulheres nessa faixa etária. Então, é um tema que nós mulheres vivemos na pele, mas é um tema social, impacta todo mundo. Me diga aqui qual é a pessoa que não tem uma mulher nessa fase por perto. Ou é a esposa, a parceira, ou é a mãe, ou é a tia, ou é a irmã, ou é a funcionária, ou é a colega de trabalho, a professora. Então, alguém está passando por essa fase. Então, é um tema social. Apesar da grande visibilidade desse tema, hoje em dia, tem uma contradição muito grande. A gente vive num paradoxo, porque a menopausa ela é pouco discutida. No Brasil se fala mais porque as famosas entraram nessa fase. Agora, aqui na Suíça, no way, é tabu. Então, apesar de ser um tema, vamos falar assim, que já começou a ser discutido,
A grande contradição é que ainda existe muita negligência e muita desinformação. Então, por isso que, assim, eu decidi entrar de cabeça, corpo e alma nesse tema para ajudar outras mulheres, porque dá para viver essa fase de uma forma leve, dá. Tem que fazer ajustes. Claro, se essa mulher não quer deixar, por exemplo, cada caso é um caso, tá? Eu falo, faça um diário da menopausa. Por exemplo, ai, Su, mas eu sempre tomei meu café expresso depois do jantar, sempre. Ok, só que você mudou. Se você tomar agora, vamos fazer um teste. Ah, porque depois eu não durmo, eu fico rolando na cama. Vamos fazer um teste. Tem que ajustar a rota. Tem que observar o que está acontecendo. Eu vou falar por mim. Eu tive muito poucos sintomas físicos. Um sintoma que eu tive, sabe o que foi? Aqui no final de semana, com meu marido, a gente toma uma taça de vinho e tal. Eu comecei de um dia para o outro, eu tomava a taça de vinho, vinho tinto, a minha língua ficava queimando 2, 3 dias. Eu fui pesquisar. É a queda hormonal que a minha estamina vai lá para a casa de chapéu. Então, eu fui estudar, eu fui testar. Hoje eu sei que se o vinho não é da uva Lagrein, eu só faço para brindar e deixo do lado. Porque eu não quero ter a minha língua 2, 3 dias queimando. Aí são escolhas. Por isso que a menopausa pede consciência. Você escolhe. Você quer ficar a noite rolando? Então toma o seu cafezinho expresso. Por exemplo, tem mulher que não tem problema. Eu sou uma que não tem problema, eu continuo com o meu café expresso. Mas o vinho tinto eu já tive que mudar. Então, o que eu trago para as mulheres é esse olhar 360 graus. Ah, eu estou engordando. Tem que mudar. Ah, mas eu sempre comi assim. Mas nós somos igual à natureza, a gente vai mudando. O feminino é feito de ciclos, de transições, de transformações. É o corpo que muda, é o tempo que a gente olha de uma forma diferente. Por quê? A mulher que chega na menopausa, ela chega mais ou menos com 50 anos, em média. Metade da vida dela já foi. Então, é a consciência da finitude. Outra coisa a mulher, muitas vezes, ela olha a trajetória de vida dela. O que eu fiz até agora? Por que tem o grisalho, o divórcio grisalho? Muita mulher, dependendo da relação, era uma relação que não era saudável, mas ela estava funcionando, estava lá no piloto automático. Chega na menopausa, ela começa a questionar um monte de coisa. Então, é uma fase extremamente complexa, interessante, e dá para a gente ajustar e viver de uma forma leve. Tem uma frase do Jung, do Carl Jung, que diz o seguinte: quanto mais você nega, pior é. Quando você abraça, acolhe, a transformação vem no fluxo. Não é com essas palavras, eu não lembro a frase exatamente, mas o sentido é esse. Então, é isso. Cada transformação pede uma reorganização interna. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, George. Quando você muda de casa, o que você faz? Você vai limpando tudo. Aquelas coisas antigas, né? E o processo de mudança é justamente o momento que a gente vê que juntou muita coisa que não era preciso. Que você não usa, que não... Ai, não, eu não uso. Isso aqui eu usava lá nos anos, papapá. Isso não cabe mais na pessoa que eu virei hoje, fora. É isso. A mudança de uma casa, você vai tirando coisa para dar espaço para coisa nova. Só que a gente tem muitas crenças, tem muita apego, tem muito apego. Né? Então, é isso. Você falou do meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube é um espaço onde eu faço bate-papo com médicas, com psicólogos. Então, eu tenho lá o bate-papo com a endocrinologista, com a otorrina. Tem muita mulher que tem coceira no ouvido e acha que está com algum problema no ouvido. Não, é a queda hormonal.
Tem com a dentista, tem com a médica homeopata, com a dermatologista. Eu fiz com uma advogada. Por que advogada? Tem muita mulher que ela não tem consciência dos direitos dela. Aí chega uma demissão por etarismo, uma aposentadoria não planejada, e aí ela sofre um divórcio, ela não sabe nem o que ela tem direito. Então, tá tudo lá no meu canal do YouTube, com a advogada. Agora eu fiz uma com uma sexóloga. Como que é o sexo na vida madura? Ai, acaba, eu não tenho mais libido. Sim, muda, não é que acaba, muda e pode ficar muito divertido também. Uhum. Muito bom você colocar esses pontos e para quem estiver nos assistindo, fica aí, olha, entre no canal do YouTube, lugar onde você pode encontrar um bate-papo sério, conscientizador, mas também muito divertido. E com isso, vocês vão aprender, homens e mulheres vão estar aprendendo a conhecer mais o mundo um do outro. Porque cada um de nós somos um mundo diferente, né? Sim. Um universo completamente diferente. E para que meu universo possa conhecer o seu, é preciso muito respeito e é também a permissão. Então, para que isso aconteça, é muito importante se educar, se conscientizar, para que a gente possa conhecer mais sobre o que a outra pessoa pode oferecer. A gente nunca sabe, né? A nossa vida, a nossa trajetória, ela é feita de cair e levantar. É uma trajetória feita de traumas. E de que maneira podemos amenizar esses traumas? De que maneira nós podemos contribuir para a vida de pessoas que estão aí precisando, mas que não têm voz ou também têm vergonha de pedir a ajuda? É através desses canais do YouTube, papos inteligentes, com conversas inteligentes, que vocês podem encontrar respostas para aquilo que vocês vêm aí, procurando há muito tempo. Su, algo muito interessante que com o trabalho que você desenvolve, você falou de uma coisa que me chamou muito a atenção, que é esse processo cultural em outro país. Quando a gente chega num país completamente diferente do nosso, a gente não se depara só com o choque cultural da cultura daquele país, mas também do processo cultural de outros brasileiros que estão vivendo no mesmo país que nós e que é uma junção de várias culturas. São vários estados brasileiros que se encontram em um país só. E com isso, se a gente for parar para analisar o universo humano, né, esse estudo do eu, ele é tão extenso que não tem como conhecer o outro se a gente não se disponibilizar ao que nós temos dentro de nós mesmos, né? O autoconhecimento. E com isso, você sabe disso, você encontra com pessoas que o português não é polido. Você encontra com pessoas que nunca tiveram a oportunidade do estudo, mas teve a oportunidade de imigrar para outro país e fazer a diferença com o que o país oferece. Né? Olha como é tão bonito e é tão legal o poder da educação, da conscientização, e hoje você vem abraçando também outros projetos. E quando eu falo de outros projetos, imagina, são lançamentos de livros que você se torna aí coautora de antologias, né? Vem a antologia Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser,
Uhum, e também mulheres que mudaram o destino. Como é que é uhum. para você hoje, com o seu trabalho, se ver como coautora de projetos relevantes para a vida da mulher? É muito interessante e é uma satisfação muito grande. A antologia de Mulheres que Mudaram o Destino é uma antologia da escritora Angela Broadbeck. Nós temos o mesmo sobrenome e descobrimos os maridos não são parentes, porque Broadbeck não é um nome comum aqui na Suíça. Por isso que nós ficamos, como assim, Broadbeck? Não, mas enfim. Então deve ser alguma coisa do bisavô que tinha um irmão, as cunhadas estão pesquisando. Mas, enfim, voltando à antologia da Angela Broadbeck, que é uma escritora, ela tinha um sonho de fazer uma antologia, convidou 60 mulheres para que cada uma contasse a sua história. E foi lançado agora, 20 de maio, aqui na Suíça. O prefácio foi feito pela Luísa Brunet. Foi uma festa linda. O livro é muito interessante ler, porque são histórias reais, são histórias de mulheres que são resilientes, que elas, cada uma com a sua história, com a sua força, se levantou e deu a volta por cima. Então, é o tipo de livro que vai ajudar assim, muitas, tantas outras mulheres que têm uma história parecida a enxergar que tem uma luz no final do túnel. E a outra antologia que vai sair no segundo semestre, Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, eu também estou escrevendo um capítulo que eu escrevo, eu bato muito na tecla, é onde ela quiser, desde que ela esteja na sua essência. Porque senão ela vai aonde a sociedade quer. Que muitas mulheres acabam se perdendo de si mesma. Então, são essas duas antologias. Tem outras coisas saindo ainda, mas ainda está em off. Na próxima bate-papo eu conto para vocês. Eu fui convidada para dar uma palestra no Congresso Internacional Intercultural do PSI no exterior, que é uma comunidade de 95% da comunidade são psicólogos, aí tem nutricionista, tem a Su, tem outras pessoas que trabalham com saúde mental, e eu fui prazerosamente convidada a dar uma palestra nesse congresso que acontece agora em São Paulo, em agosto. Eu estou indo para o Brasil para esse congresso, que eu vou falar exatamente do tema a mulher em transição, a menopausa quando chega na clínica intercultural. Eu vou trazer esse tema para que, assim, os psicólogos liguem o radar, que às vezes a mulher chega na clínica confundindo tudo. E muitas vezes ela não consegue nomear, ela não sabe, ela está achando que o meu mundo caiu, eu não consigo comunicar com meu marido, o meu filho, então, meu rendimento no trabalho, eu estou cansada, eu acho que eu tenho que mudar tudo. E não é. Ela não consegue nomear esses sintomas e o sentir. Então, fala. Su, você é uma mulher que chegou onde quis, é uma mulher que mudou o seu próprio destino e Sim. você também é uma mulher em transição. Então a gente precisa do livro da Su Broadbeck falando sobre isso. É isso. E a mulher em transição, nós estamos sempre em transição, gente. A natureza está em transição. A transformação está aí. Eu digo que a vida é como um exame cardio. Um dia está em cima, um dia está embaixo. Um dia está em cima, um dia está embaixo. Tá. A hora que tiver a linha reta é porque morreu. Então, está tudo certo. Um dia está em cima, um dia está embaixo. O autoconhecimento traz ferramentas para a gente saber lidar o dia que você está embaixo. O dia que você está em cima também, para não ficar aquela pessoa super... e o dia que está embaixo... Tá. Então, para trazer o equilíbrio, é o autoconhecimento. São as ferramentas que traz para a gente esse equilíbrio. E são várias ferramentas. Muito bom.
Para você que está aí do outro lado nos assistindo, entre em contato com Sue Broadbeck pelo Instagram dela, rede social, fica na tela para todos vocês. É isso. Uma mulher que fez a diferença e continua fazendo a diferença por onde passa. Sue Broadbeck, por onde ela passa, ela deixa a sua marca e fica aquele gostinho de quero mais. Por quê? Ela tem vários projetos e ela apresenta para o universo feminino o que no passado era um tabu. Hoje, através de Sue Broadbeck, você, mulher, pode conhecer mais o seu universo sem ter vergonha de ser quem você é. Eu vou para uma parte do nosso programa agora. Antes de você ir para essa parte, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Eu faço parte também do Espaço Internacional da Mulher, que é um espaço, como fala em português? Criado pela Angela Broadbeck, onde a gente acolhe mulheres em todos os sentidos. Eu sou a coordenadora desse tema do feminino, que é um espaço, como fala quando a pessoa não tem que pagar nada? Não é gratuito. Profit. É voluntário. É voluntário. Isso. É um espaço internacional da mulher fundado aqui em Zurique pela Angela Broadbeck. E eu estou junto com ela nesse projeto. Muito bom. Muito bom. Agora, sem te interromper, vamos lá. Gente, eu vou agora para a parte do nosso programa. Vamos lá para o nosso bate-bola com Sue Broadbeck. Sue, uma cor. Azul. Um lugar. Praia. Eu ia te dar montanha, praia ou cidade, mas você já deixou praia. Teatro, TV ou cinema? Teatro. Um gênero musical. Bossa nova. Um livro. Mulheres que correm com os lobos. Uma profissão. Uma profissão que ajude, que te dá satisfação. Quando você tem prazer no teu trabalho, não é um trabalho. Eu tenho medo de... Eu tenho medo de doença, não da morte. Eu digo não para... Para a traição e injustiças. Eu digo sim para... Para a amorosidade. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria... Eliminaria as guerras, a ganância. Família para mim é... Tudo. Eu me defino uma mulher... Plena. Deus em minha vida é... Faz parte muito. Sue, nós começamos a nossa entrevista contando a trajetória de uma menina cheia de sonhos. E que lá atrás ela sentiu dores com a perda do seu pai, e com isso ela teve que buscar, através do conhecimento, respostas para muitas das suas perguntas. 30 anos se passaram e veio também a ida da sua mãe. E com isso, você teve que se repaginar. Foi morar fora, passou por um choque cultural terrível, mas um choque cultural que a ajudou a ser mais forte que já era. Com isso, foi para a China, da China voltou para a Suíça, na Suíça também se especializou na Alemanha, em Portugal, e com isso começou a fazer a maior diferença, não só numa comunidade servindo mulheres brasileiras, mas também chegando no coração de várias outras nacionalidades. Com isso, você fundou vários projetos, criou vários projetos, conversa quinzenalmente com várias mulheres. Muito em breve,
será a palestrante de um evento fantástico, que é o 3º Encontro Internacional de Profissionais Interculturais no Brasil. E aí a gente cai nesse bate-bola que eu te peço uma cor e você me dá o azul. E quando eu pergunto como você se define, você fala plena. E plena porque é uma mulher que se conhece muito bem e pronta a educar, a conscientizar que outras mulheres também podem chegar nesse lugar de plenitude. Sim. Eu te dou, no fim, uma palavra Deus, que é esse tudo. E é esse tudo que move esse universo, que faz com que a gente se sinta vivo. E em nome da minha equipe, em meu nome, eu desejo para você que esse tudo venha conspirar a cada dia para a sua realização profissional, para o seu sucesso, e que você continue sendo luz na vida de muita gente. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, e é isso. Não quer dizer que eu não tenha o dia que eu estou triste? Tem. Mas não quer dizer que eu não tive momentos de luto, como eu falei, o luto de uma amizade me levou para o chão. A gente não consegue evitar o que as pessoas vão fazer com você. Você consegue determinar o que você vai fazer com aquilo. Então, é isso. Não é que eu sou demais. Não. Eu tenho as minhas fraquezas, vulnerabilidades também. O autoconhecimento traz para a gente como eu vou me portar, o que eu vou fazer com isso tudo. E uma coisa que eu falei e repito, o suporte da minha família é muito importante. E, claro, independente de religião, do seu Deus, em quem você acredita, também é o que dá a estrutura do prédio para ele. Qualquer tsunami que vem, você está lá, você não cai. Muito bom. E é isso, gente. Quer saber mais sobre a trajetória de Sue Broadbeck, acompanhá-la diariamente? Fica na tela para você. O Instagram. Entre em contato com ela e, com certeza, perguntas que você tem, as suas curiosidades, ela, como uma profissional muito qualificada no universo feminino, vai tirar a sua dúvida, vai sanar a sua dúvida. E é isso. Sue, mais sucesso, muito obrigado. E para vocês que estão aí do outro lado, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Toda semana eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração, como a minha entrevistada de hoje, Sue Broadbeck, que faz toda a diferença. Quer contar a sua história? Entre em contato com a nossa equipe e será um prazer contar para brasileiros e cidadãos do mundo o seu sucesso. Muito obrigado pela sua audiência e, com certeza, a gente se vê em breve. Muito obrigada. Robert Talks. Robert Talks.